Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma breve reflexão na Palavra de Deus, nesse dia de hoje, que é quarta-feira, que seria o nosso culto de doutrina. Uma das passagens bíblicas que mais sofrem distorções em toda a Escritura Sagrada e que é de uso muito popular na boca de muitos crentes, de modo errado, de modo equivocado e distorcido, é a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1, que as pessoas usam deliberadamente, que está escrito assim: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. O Senhor Jesus, ele disse isso dentro do contexto do Sermão da Montanha, que é claro que nos traz aí uma soma enorme de muitas informações e de muitos ensinos do nosso mestre. E as pessoas pegam este versículo, que está dentro do contexto do Sermão da Montanha, e costumam aplicá-lo a tudo, especialmente de modo totalmente equivocado com o que diz respeito ao fato de que nós não podemos agora confrontar ninguém, especialmente quando esta pessoa está em pecado. Geralmente, quando há uma denúncia de pecado, geralmente quando existe o confronto de alguém ou contra alguém que está fazendo algo de errado, as pessoas utilizam logo este versículo como se fosse um termo-chave para defender o erro dos outros. Olha, está escrito na Bíblia, não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, esse tipo de uso deste texto bíblico, além de distorcer todo o sentido do que Jesus quer dizer, desconsidera completamente o contexto original em que Jesus disse isso. Será que Jesus estava dizendo que nós então não podemos confrontar os erros e os pecados dos homens? Se fosse assim, então ele mesmo estaria em contradição, porque nós encontramos várias vezes o Senhor Jesus indignado, denunciando o pecado dos falsos mestres, se levantando contra aqueles que exploravam o povo, denunciando o pecado de governantes, enfim. Nós encontramos o ministério dos profetas do Antigo Testamento, o próprio João Batista no Novo Testamento, que denunciou os pecados dos poderosos, que se levantava contra os pecados do povo, e ali não tinha como alguém dizer assim: olha, está escrito, não julgueis, né? Porque de fato, tanto os profetas do Antigo Testamento, como João Batista no Novo Testamento, como o próprio Senhor Jesus, eles estavam fazendo aquilo que é típico do ministério dos profetas: denunciar os pecados, ou seja, mostrar o quanto Deus é intolerante contra o pecado. Então, o que Jesus quis dizer nessa passagem quando ele diz: não julgueis para que não seja julgado? Será que eu não posso então confrontar o pecado de ninguém? Irmãos, como eu disse, as pessoas pegam este versículo isolado e desconsideram o contexto que vem posteriormente. Porque posteriormente Jesus explica o que ele quer dizer com não julgueis, pois ele continua dizendo assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí ele diz aí, esta é a resposta, irmãos: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esta é a resposta do não julgueis corretamente para que não sejam julgados. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos, é que eu que estou em algum tipo de pecado, eu não posso julgar uma outra pessoa que está no mesmo pecado que eu estou. Eu não tenho moral de julgar uma pessoa, um irmão que está em pecado, no mesmo pecado que eu estou, né? Seja lá que tipo de pecado for. Eu não posso julgar alguém por ser mentiroso, sendo que eu minto bastante. Eu não posso julgar alguém que está em adultério, sendo que eu sou um adúltero. É neste sentido que Jesus quer dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Mas, pelo contrário, o exercício da disciplina na igreja, e que também configura um tipo de julgamento, é algo que o próprio Senhor Jesus estabelece e determina para que a igreja faça.
Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós encontramos essa passagem de maneira bem clara, a partir do verso 15 de Mateus 18, quando ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E aí ele continua: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Jesus descreve aqui nesta passagem todos os passos de um exercício disciplinar que se deve fazer. Conversar suasoriamente, como nós usamos na linguagem conciliar, conversar tete a tete com o irmão, confrontá-lo no seu pecado. Se ele não te ouvir, chama algumas testemunhas. Se ele não prestar ouvido, continuar no seu pecado, leva então à igreja, né? Ou seja, leva diante da igreja ou no conselho da igreja, alguma coisa nesse sentido, uma vez que o conselho é a representatividade da igreja, de uma igreja local. Se ele não ouvir a igreja, não submeter essa disciplina, considera-o como gentio e publicano, isto é, ele não é crente. Essa pessoa não é crente, deve ser excluída da membresia da igreja. Então, irmãos, não usemos aquela passagem deliberada, né? Não julgueis para que não sejais julgados, de forma equivocada. Não distorça as escrituras. Não use essa palavra de modo que venha distorcer aquilo que Jesus disse, o sentido real do que Jesus disse. Então, repetindo, o que Jesus quis dizer é que nós não podemos julgar nenhuma pessoa estando esta pessoa em um pecado em que nós também estamos. É nesse sentido que ele quer dizer. Mas se eu não estou num pecado em que aquela pessoa contumaz, eu tenho a obrigação de denunciar o pecado desta pessoa, eu tenho a obrigação de confrontá-la no seu pecado e dizer claramente: você está errado. Você está errado, você precisa se arrepender do seu erro. É uma obrigação que pesa sobre todo crente. E, em última instância, levar até o conselho da igreja, para que a igreja, então, representada ali no conselho, possa, então, julgar aquela situação, né, para levar esta pessoa ao arrependimento, ao reconhecimento do seu erro, do seu pecado, e esta pessoa venha a arrepender-se. Então, eu diria assim, né? Não julgueis para que não sejais julgados, é uma distorção da Escritura Sagrada, uma distorção do sentido do que Jesus quis dizer. Então, aprendamos a utilizar a Bíblia corretamente, considerando o contexto original daquilo que Jesus quis nos ensinar naquela passagem. Até porque, irmãos, os reformadores diziam que o correto exercício disciplinar dentro da igreja, como este que Jesus descreve aqui em Mateus 18, que se deve levar à igreja, caso o faltoso não obedeça, não haja prova de arrependimento, considera-o como gentio e publicano, é uma das marcas da genuína igreja. É assim que os reformadores entendiam. Uma das marcas de uma verdadeira igreja é o correto exercício da disciplina. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos ensine a ler a sua palavra, considerando texto e contexto. E uma aplicação para nós muito simples é: não sejamos tolerantes com o pecado. Não sejamos tolerantes com o pecado. Nós temos que denunciar o pecado, seja por ódio do pecado, que devemos ter, seja por amor ao irmão faltoso. Porque que tragédia seria se um médico, ao ver um diagnóstico de uma doença grave num paciente, dissesse para ele: não, você está bem, está tudo bem, pode ir para sua casa que está tudo bem, e deixar aquele paciente sem tratamento. Seria algo terrível, né? Então é assim que nós fazemos quando sabemos de alguém que está em pecado e não confrontamos o seu pecado. Nós estamos dizendo para ela: está tudo bem, e essa pessoa vai se acostumar com o seu pecado e, pior, quem sabe até morrer nos seus delitos e pecados. Isso sim é uma tragédia. Deus nos abençoe, irmãos, e usemos a palavra de Deus da forma correta, com conhecimento, buscando o sentido original do que ela quis dizer.